Exército NPAC, né? A gente salva o mundo. Deixa eu perguntar, aproveitar. Segunda-feira em Rio Claro foi massa. Ontem foi incrível. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Quem aqui não conhece, não sabe o que é o Exército NPAC? Por gentileza. Digita eu, quem não sabe o que é o Exército NPAC. Porque se você não sabe o que é o Exército NPAC, essa live vai ficar um pouquinho fora de contexto, então eu vou ter que te explicar, tá bom? Digita eu, quem não sabe o que é o Exército NPAC. Olha aí a Maria, show de bola. Que bom que você não sabe, agora eu vou te explicar, tá bom, Maria? O Antunes também não. O Ash também não. A Lê também não. Excelente. Seguinte, então, presta atenção, bastante atenção. A gente vive num mundo, não sei se vocês já perceberam, em um mundo onde o comum é cada vez mais normal. Vocês percebem isso? A gente vive num mundo onde as coisas não estão funcionando do jeito que a gente considera certo, mas elas acontecem tão errado que a gente não se incomoda mais. Por exemplo, assim, ó, uma pessoa ela tem uma vida financeira limitada. Tu concorda comigo que é uma coisa muito comum? É tão comum que as pessoas aceitam a vida limitada como normal. Por exemplo, a pessoa ela ficar reclamando o dia inteiro, ou a pessoa botar a culpa nos outros. É uma coisa tão comum que ela se torna normal. E nós temos no mundo, graças a Deus, um exército de pessoas, tá? Que é um exército que luta contra o comum, para que ele não se torne normal. Nós somos pessoas que fazemos parte do Exército NPAC, onde a gente não aceita o comum como normal. Por isso o nome dessa série de lives é O Comum Não É Normal. Tu se identifica com esse tipo de frase? Tu se identifica com esse tipo de fala? O comum não é normal. Ou tu é uma pessoa conformada que pra ti tudo bem. Tudo bem se a gente vive num mundo pobre, tudo bem se a gente vive num mundo onde você não consegue viver a vida dos seus sonhos, tudo bem se tu vive num mundo onde todos os dias tu tem que cuidar na rua se vão te roubar, tudo bem se tu vive num mundo onde tu tem que ficar com medo, né, colocar alarme em casa, gastar dinheiro com segurança, porque, né, pode ser que alguém te roube, alguém te assalte, alguém invada a tua casa. Tudo bem se eu vivo num mundo onde a minha filha, ela tem que ficar tomando cuidado na rua para não ser pega por algum abusador, alguma coisa assim. Vocês se identificam? Se você se identifica com o movimento O Comum Não É Normal, digita AUF nos comentários. AUF é um jargão que a gente utiliza dentro do Exército NPAC, que ele significa Agora Unidos, Firmes e Fortes. Porque nós, do Exército NPAC, estamos agora aqui, unidos, firmes e fortes, para lutar contra o comum, para que ele não se torne normal. E é muito louco porque o assunto da live de hoje, tá? Toda terça-feira às 22 horas nós temos uma live. E essa live ela é sobre a série O Comum Não É Normal. E toda live eu trago um assunto. E toda live que eu trago um assunto, tá? A gente vai a fundo nesse assunto de forma objetiva. Porque a gente vai ficar nessa live aqui de 20 a 30 minutos. Nenhuma live minha demora, não vou dizer nenhuma porque pode ser que aconteça. Mas nenhuma live minha, teoricamente, demora mais de 20 a 30 minutos. Então essa live é uma live extremamente direta, extremamente objetiva, onde nós não temos muito tempo para prestar atenção em outras coisas. Inclusive, tu não vai ter muito tempo para compartilhar essa live com pessoas. Porque daqui a 10 minutos a live vai estar acabando. Então qual que é a recomendação? A recomendação é que você já compartilhe essa live com as pessoas que não aceitam o comum como normal, assim como você. Certeza que tu tem algum amigo, são poucos, hein? Poucos amigos teus que não aceitam o comum como normal. Então pega essa live e compartilha com essas pessoas. E escreve pra pessoa, o comum não é normal, vem assistir essa live. Porque quanto mais tu tiver pessoas à tua volta que compartilham os mesmos ideais que você, mais rápido vão ser os teus resultados, obviamente. Tá bom? Vamos lá. Hoje, o conteúdo da nossa live, que acontece todas as terças-feiras. Nós falamos terça-feira passada, eu não me lembro sobre o que, mas a gente já falou sobre falsidade, já falamos sobre traição, já falamos sobre corrupção, já falamos sobre exploração, já falamos sobre várias coisas. E hoje nós vamos falar sobre egoísmo. Porque hoje em dia no mundo é tão comum ser uma pessoa egoísta que quando menos tu espera é você que está sendo o principal egoísta de todos. O egoísmo é uma coisa tão comum no mundo que a gente vive que a gente considera normal, né? E o egoísmo é uma coisa muito delicada. Sabe por que eu considero delicada? Porque o egoísmo ele é uma grande armadilha, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas principalmente, tá? Quando você é uma pessoa egoísta, você tem ganhos. Então o egoísmo ele tá perto da ganância, eu diria assim. A ganância é algo que ela é boa, porque temporariamente ela te traz grandes resultados. Sabe qual é o problema da ganância? É que quando você é ganancioso, você dá certo as coisas pra ti. Dá certo por um tempo. Só que depois o bicho pega e tu se ferra. O egoísmo é a mesma coisa. Quando você é uma pessoa egoísta, você se dá bem. Quer ver um exemplo só de egoísmo nítido assim? Ó? Você tem um irmão. E aí você ganhou um cachorro quente, por exemplo. Criancinha, né? Criancinha. Você e teu irmão são criancinhas e você ganhou um cachorro quente.
E aí você pega esse cachorro-quente e diz o quê? Eu não vou dar pra ti, come todo o cachorro-quente. Não, 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 não. Tu concorda comigo que a tua necessidade de satisfazer tua fome, de comer todo aquele cachorro-quente que não precisava ter comida, mas tu comeu, te trouxe uma grande satisfação? Por quê? Porque tu atendeu a tua necessidade. E o teu irmão se fudeu porque tu não deu nenhum cachorro-quente pra ele, não deu nenhum pedacinho de cachorro-quente pra ele, correto? Então, naquele momento, o teu egoísmo deu certo. Você satisfazeu a tua necessidade. Só que sabe o que vai acontecer? Que pode ser que o teu irmão um dia seja o dono da fábrica de cachorro-quente. E ele não vai te dar nenhum cachorro-quente de graça. Porque tu foi egoísta da tua parte e ele diz, foda-se então. Eu poderia ajudar o meu irmão que tá lá precisando de trabalho, poderia ajudar ele, até mandar os cachorro-quente pra casa dele, mas eu não vou mandar, sabe por quê? Porque quando eu queria aquele pedacinho de cachorro-quente, ele não pensou em mim. O que isso quer dizer? Que o egoísmo, ele te ilude. Você ser uma pessoa egoísta te ilude e te faz acreditar principalmente, que tu vai conseguir se dar bem sempre. É igual a ganância. Deixa eu só ficar aqui no rádio. É igual a ganância. A ganância, por exemplo, é aquela... O que é a ganância, né? A ganância é você querer mais daquilo que você pode. Então você querer, sabe, exagerar nos teus ganhos, exagerar naquilo que você deseja e ultrapassar a linha do poder, que é totalmente diferente da ambição, tá? Ambição e ganância, duas coisas diferentes. Ainda dá tempo de tu compartilhar a live, tá? Quem aqui já tá tendo uma certa, evoluindo? Quem aqui já teve, por exemplo, 10 minutos de pura evolução? Porque aqui pode perceber que o ritmo é ligeiro, tá? A gente não tem muito tempo. Mas tu percebe que a gente já tá conseguindo, abrir nossa mente para novos horizontes. É isso que a gente faz dentro do Exército NPAC todos os dias. O objetivo é fazer com que tu eleve teu grau de compreensão e tu passe a compreender as coisas de um jeito diferente. Tu começa a compreender as coisas de um jeito diferente. Então hoje, por exemplo, tu vai sair daqui com uma compreensão diferente a respeito do que é o egoísmo. Para que tu possa entender o egoísmo e possa lidar com ele do jeito certo, porque ele é uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum. Se você não souber lidar com o egoísmo, tu vai sofrer demais. Porque é uma coisa muito comum na sociedade que a gente vive, ponto. Ok? Ó que massa aí, a galera tá evoluindo. O Prodígio tá aí pela primeira vez, né, irmão? Fico feliz. Ó o Douglas aí, que show de bola, show de bola. Conforme eu for falando, falo alguma coisa que tem sentido, a maneira de tu reagir aqui comigo, me dizer, Léo, tamo no caminho certo, é escrevendo AUF, tá bom? Escrevendo AUF, eu entendo que nós estamos aqui agora unidos, firmes e fortes. Esse é o significado da sigla AUF pro Exército NPAC, ok? Então vamos lá, onde é que eu tava? A ganância e a ambição. Qual é a associação que eu faço com o egoísmo? A ganância, ela é quando você está disposto a ganhar, por exemplo, só que tu está disposto a ganhar a ponto de ir contra teus próprios princípios. Por exemplo, eu quero muito ganhar 10 mil reais. E para ganhar esses 10 mil reais, eu tenho a possibilidade de tirar os 10 mil reais de alguém, de roubar alguém. Eu sou tão ganancioso, eu quero tanto esses 10 mil reais que eu estou disposto a fazer coisas que eu não posso fazer. Porque eu não posso roubar os outros. Isso vai contra os princípios da sociedade que a gente vive e dos meus próprios princípios. Então, quando eu vou e eu ultrapasso a linha do poder, eu sou ganancioso. Que é o contrário de ambição. O contrário não, né? Mas a ganância, ela é a ambição, digamos assim, no lado negativo. Porque a ambição é eu querer muito os 10 mil reais. Eu estar disposto a fazer tudo aquilo que tem que ser feito. O possível e o impossível para fazer alcançar os 10 mil reais. Desde que esteja dentro dos meus princípios. Ok? E o que acontece? Quando você é uma pessoa gananciosa, pode ser que tu roube alguém. Vamos pensar uma pessoa que faz assaltos, por exemplo. Essa pessoa rouba alguém e conquista o que ela quer, os 10 mil reais. Só que no longo prazo, a atitude dela de ser gananciosa vai custar caro, porque ela vai ser presa e vai ficar 10 anos na cadeia. Da mesma forma, o egoísmo. Quando você é uma pessoa egoísta, sabe o que vai acontecer? Que instantaneamente, naquele momento, você vai se beneficiar. Só que depois, no longo prazo, tu vai se fuder. Anota essa aí, tá? É muito importante você anotar essa frase aqui. Você nunca sabe quem será o rei de amanhã. A gente vive num mundo onde é muito diferente da era medieval, só que tem muitas pessoas que têm um pensamento medieval. E sabe por que eu digo pensamento medieval? Porque tem gente que acha que só por estar numa condição melhor, vai estar nessa condição melhor para sempre. Tem gente que acha que nunca vai ser superada, tem gente que se acha superior a outras pessoas. Isso era verdade na época medieval, literalmente. Porque na época na era medieval, como é que funcionava? Por exemplo, a minha amiga aqui, Thaís, tá? A Thaís, ela era filha de um rei. Então o que ela é? Uma princesa. E a Thaís, ela ia casar com uma pessoa. E esse cara ia ser o rei, porque a filha do rei, casou com um cara. Então, ela ia ser princesa e o cara seria o rei. Então, na época medieval, tá?
as princesas e os reis, o que eles faziam? Eles batiam, eles cuspiam na cara dos plebeus lá, das pessoas mais pobres, eles desvalorizavam as pessoas, porque eles eram a cúpula da sociedade. Eles decidiam tudo, eles eram os donos do mundo, eles tinham poder sobre tudo e sobre todos. Se quisesse mandar matar, mandava matar, se quisesse mandar bater, mandava bater e deu. E isso dava para eles um superpoder, digamos assim. Qual que é o problema? É que hoje em dia tem gente que acha que ainda é assim. Tem gente que hoje é tão egoísta que acha que vai ter poder para sempre, que acha que vai conseguir ser um rei. Só que hoje em dia, o mundo, graças a Deus, né, ele é muito mais democrático. Porque qualquer pessoa muito pobre pode ficar muito rica. Qualquer pessoa muito feia pode ficar muito linda. Qualquer pessoa muito mal educada pode se tornar uma pessoa extremamente educada. Qualquer pessoa pode se tornar qualquer coisa. Essa é a grande verdade. Isso é muito bom, porque isso permite que você se torne o teu sonho. Isso permite que você se torne aquela pessoa que você sempre desejou. Só que ao mesmo tempo permite que todo mundo se torne a pessoa que sempre sonhou. Então, por isso, tu aumenta a tua responsabilidade de ter que respeitar as pessoas e não pensar só em você, pensar nos outros também. Porque se você não pensa nos outros hoje, tu acha que os outros no futuro vão pensar em você? Se você exerce o egoísmo hoje, tu vai se beneficiar hoje, mas no futuro, será que as pessoas que sofreram com o teu egoísmo, elas vão pensar em ti? Elas vão contribuir com você? Não. E aí vem o ponto. Por que tu não quer ser uma pessoa... Qual que é o contrário de egoísta, né? Eu esqueci o nome da palavra agora, meu Deus do céu. Caralho. Eu ia falar a palavra e eu esqueci o nome da palavra. Acontece isso com vocês de vez em quando também? Meu Deus do céu, gente. Ai, como é que é o nome da palavra? O contrário, generoso. Porra, meu Deus do céu. Obrigado, Andriane. Jesus amado. Generoso. Quando você é uma pessoa egoísta, tá? Você se beneficia instantaneamente, mas se ferra no longo prazo. E quando você é uma pessoa generosa, você se prejudica no curto prazo, mas tu garante o teu resultado futuro. Nós somos altruísta, generoso, exatamente. Era altruísta a palavra que eu queria, exatamente. Mas é a mesma coisa, né? Generoso, altruísta. Olha só que louco. Quando você é egoísta, você se beneficia no curto prazo e se fode no longo prazo. Só que quando você é altruísta e generoso, você se prejudica muitas vezes no curto prazo, só que lá na frente você ganha. E o ser humano, adivinha, gosta de resultados o quê? Imediatos ou coisas a longo prazo? A gente quer agora, né? A gente quer agora, nesse exato momento. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque é bom viver agora. Porque eu vou saber amanhã o que vai acontecer. A gente vive numa sociedade onde nós somos constantemente treinados a querer as coisas rápidas. Então vale muito mais a pena ser egoísta, porra. Por que eu vou ficar sendo altruísta e pensar nos outros, sendo que eu posso me beneficiar agora e amanhã eu não sei se eu tô vivo? Tu entende como para a cabeça da ovelha é uma coisa totalmente lógica ser egoísta? Faz muito sentido. Tenta me convencer. Tenta me convencer a ser uma pessoa altruísta. Pô, eu vou te dizer assim, cara, não vou ser altruísta, não vou pensar nos outros. Vou pensar em mim, porra, porque eu não sei o dia de amanhã. Bora, pô, bora pensar em mim mesmo, já era, foda-se todo mundo. Só que isso... A maioria das vezes, quando tu diz assim, né? Ai, eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu vou garantir, vou fazer o que tem que ser feito, vou aproveitar o hoje. Isso é muito verdade. Você tem que aproveitar o momento presente. Só que tem que ter, assim, quase certeza de que o futuro vai chegar. Porque normalmente chega, concorda? Tu conhece alguém que diz assim, tá, e se eu morrer amanhã? Tu já viu essa pessoa morrer amanhã? Não morre. Não morre. Todo mundo que fica dizendo que vai curtir tudo hoje, porque se amanhã pode morrer e não vai curtir mais nada, normalmente ela chega no amanhã e ela sofre, porque ela curtiu tudo no dia anterior, não tem mais nada para curtir no dia depois. O segredo da vida não é você viver como se fosse... como é que é a frase exatamente? Não é você viver, tá? Como se fosse o último dia da tua vida. É viver como se pudesse ser o último dia da tua vida. O que significa? Você viver sabendo que esse aqui pode ser o último dia da vida, mas não é. Porque amanhã vai ter um novo dia. Então você precisa pensar no futuro. Você precisa pensar nas pessoas. Você precisa pensar nas relações, que são o ponto mais prejudicado quando você é uma pessoa egoísta. Se você tem poucos amigos, se você tem poucas pessoas do seu lado que torcem por você, se você tem poucas pessoas que podem te dar gás e energia, se você tem poucas pessoas que podem te dar oportunidades, é porque você é egoísta. Você pensou muito em você. E aí tu não tem pessoas que têm, digamos assim, um débito contigo. Existe um gatilho, tá? Que se chama gatilho da reciprocidade. Quando eu te ajudo, ou quando eu ajudo qualquer pessoa, essa pessoa, ela dispara dentro dela um gatilho onde ela se sente meio que obrigada a contribuir comigo. Isso é muito lindo. O Deus colocou esse gatilho dentro de nós
Que é muito lindo. E com certeza já aconteceu. Por exemplo, você tá num lugar e aí alguém te fazer um favor e daí tu se sentir meio, pô, eu vou dar uma grana pra essa pessoa porque ela me fez esse favor. Entende? Eu vou ajudar essa pessoa porque ela me ajudou. Entende? Então, isso acontece muito. Comigo acontece demais, cara. Quando alguém me ajuda, mano, se entrega pra mim, mano, eu tenho vontade de entregar em dobro, tá ligado? É bizarro. E é uma coisa, nossa, Deus colocou esse poder dentro de nós. Se você não é uma pessoa que se sente em débito com os outros, saiba que tu tá bem distante de Deus, tá? Teu pilar da fé tá uma bosta. Fechou? Essa coisa de querer devolver a mais para o próximo é uma coisa de Deus, tá? Deus colocou dentro da gente esse gatilho de que quando alguém te ajuda, tu tem vontade de ajudar mais. Se você é uma pessoa que quando alguém te ajuda, tu não aceita ajuda, teu pilar da fé tá uma merda, tá? Tu precisa desenvolver o pilar da fé, a gente pode fazer isso dentro do Exército MPAC, a gente faz isso direto. Mas você precisa desenvolver urgentemente, beleza? Então, o gatilho da reciprocidade, ele é muito importante para você treinar o teu egoísmo. Você entender o gatilho da reciprocidade é muito importante para você treinar o teu egoísmo. Porque se você é uma pessoa egoísta, você não está promovendo a possibilidade das pessoas exercerem a reciprocidade com você. Tu entende? E isso é infinito. Porque tu pode ter um amigo, ó, sempre pensei que isso era um defeito meu. É defeitaço, tá, Jennifer? Defeitaço. Se você não tem vontade de devolver um favor, ou você não desperta aquela chama no coração de que, caralho, obrigado por ter me ajudado, agora eu quero te ajudar mais, é porque você está longe de Deus. Porque isso é uma coisa que tem total relação com a fé, tá? Mas vamos continuar. Quando você é uma pessoa egoísta, você elimina a possibilidade de pessoas exercerem esse gatilho da reciprocidade com você. Ou seja, tu perde a chance, tu se distancia dos teus objetivos à toa. Tu é muito burro. Para de ser burro. Lembra de uma coisa. Qual que é o princípio base do Exército NPAC? Qual que é o princípio base da filosofia de vida NPAC? O princípio base da filosofia de vida NPAC é melhorar a minha vida para melhorar a vida do próximo. Ponto. Nós entendemos, tá? Então eu não sou tão egoísta como pensava. Olha que legal. Nós entendemos, aliás, que só existe a transformação do mundo através da nossa transformação. Ponto final. É inquestionável isso. Então, nós somos egoístas, entre aspas, tá? Nós nos priorizamos. Por quê? Porque eu só vou conseguir ajudar o próximo se eu ajudar primeiro a mim mesmo. Então, não adianta tu querer dar carona para um monte de gente se você está andando a pé, tá bom? Isso é uma ilusão também criada na nossa cabeça, que tu tem que pegar tudo e dar para as pessoas. Não. Você precisa guardar dinheiro, você precisa guardar energia para comprar o ônibus e poder levar a galera de ônibus. Porque se tu ficar andando a pé e botar gente nas costas, o que vai acontecer? Tu vai acabar morrendo no meio do caminho de cansaço. Fechou? Esse é o primeiro ponto. Então, quando você consegue entender isso, quando você consegue usar esse gatilho da reciprocidade a teu favor, ajudando as pessoas, contribuindo com as pessoas, é como se tu tivesse em cada vínculo uma pessoa te devendo alguma coisa. Imagina que assim, ó, e isso, não estou dizendo que você, de novo, tem que dar tudo, não, mas é tipo assim, ó, eu estou aqui fazendo uma live, certo? Eu tenho certeza que todos vocês aqui, se um dia eu pedir para vocês um conselho, vocês vão me dar o melhor conselho. Porque eu estou aqui dando um conselho para vocês. Entende? Tem um amigo meu, amigão meu, que uma época da vida dele estava passando por dificuldade financeira, tá? Amigão meu que estava passando por uma mega dificuldade financeira uma época da vida dele, veio me pedir dinheiro, pouco dinheiro, tá? Pouco dinheiro, valores baixos. E eu emprestei para ele o dinheiro. Entendeu? Eu emprestei pra ele por quê? Pra melhorar, pra ajudar ele e tal. Eu tenho certeza que se algum dia eu precisar de uma grana, ele vai me emprestar também. Entendeu? Graças a Deus, nunca vou precisar, né? Mas assim, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Tem outro amigo meu, numa época da minha vida, quando eu passei por grandes dificuldades em relacionamentos e tal, que esse cara me aconselhava, esse cara me direcionava, uma pessoa mais velha. Cara, quando esse cara ficar velho, por exemplo, e precisar de um ombro amigo, eu vou estar lá, velho, certeza. Porque no momento difícil da minha vida, ele tava comigo, entendeu? Então, tipo assim, é assim que funciona. É assim que funciona. Só que quando você é egoísta, você quebra esse ciclo. Tu não pode quebrar o ciclo, senão tu vai ser muito feliz. Tu não pode quebrar o ciclo. Não permita que as pessoas não queiram te ajudar. As pessoas não te ajudam porque você não se ajudou. As pessoas não te ajudam porque elas não têm essa necessidade de te trazer alguma coisa. Se você começar a ajudar os outros, eu te garanto que você vai ser muito, 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 muito ajudado. Porque o próprio Deus vai tocar o gatilho da reciprocidade dentro das pessoas e as pessoas vão querer fazer favores para você, vão querer te ajudar. E isso serve para o quê? Todas as relações. Jennifer, eu tenho mudado muito meus pensamentos sobre ajudar. Tem muita gente que aproveita que tu quer ajudar e acaba te explorando. É porque você ainda não está conseguindo ajudar as pessoas certas. Ontem a nossa aula, que a gente tem aula toda segunda, né? Toda segunda tem aula dentro da Exército NPAC.
E ontem a aula foi sobre isso. Foi sobre tu saber ajudar as pessoas certas. No início eu falei justamente sobre isso. Tu devia estar nessa aula, Jennifer, de verdade. Falei justamente sobre isso. Mas o ponto aqui é o seguinte. Pensa que cada relação que você tem com qualquer pessoa, ela cria uma necessidade de débito quando você dá o teu melhor. O tempo inteiro. Você tem um cliente, certo? Quando você atende esse cliente da melhor forma possível e você mostra para ele que você está dando o teu melhor, esse cliente, ele sente o dever de te recompensar, pagando bem, te valorizando, indicando outras pessoas. Quando você, com o teu marido, tua esposa, você, sei lá, vai transar e no sexo dá o teu melhor, e a pessoa que está transando contigo vê o teu melhor. Olha que o exemplo que eu estou trazendo para vocês entenderem como é em tudo, tá? Quando numa relação sexual você está dando o teu máximo, pode ser que a pessoa, ela nem tá, não tá, sei lá, muito, mas pode ter certeza que essa pessoa vai ficar em débito. E em outro momento ela vai querer dar o máximo dela também, ou até mesmo na própria relação. Vou dar outro exemplo. Quando você, funcionário, tá dando o teu máximo numa empresa, e a pessoa que está acima de você no cargo, né? Ela vê que você tá dando o teu máximo, sabe o que essa pessoa vai fazer? Vai dizer, cara, eu preciso recompensar essa pessoa, velho. Não tem como. Eu preciso, porque ele é muito foda. Olha o que ele tá fazendo, olha o que ele tá fazendo. É uma coisa que é instintivo nosso, é de Deus, literalmente. Então, qual que é a parada aqui? Pare de ser egoísta, porque se tu é egoísta, tu é muito burro. Porque tu tá impossibilitando que as pessoas te ajudem. E para evoluir, tu precisa da ajuda de outras pessoas. Como que você para de ser egoísta? Ajudando os outros. Ajuda os outros. No exército é assim, tudo isso que eu tô falando, a gente estuda, trabalha, exercita dentro do exército NPAC. Isso aqui são só migalhinhas, né, do que é o nosso exército de fato, que é um lugar, para vocês entenderem, o exército NPAC, ele tem o seu centro de treinamento, que é a Escola NPAC. Se você quiser, pesquisa lá no Instagram, @escola NPAC. Lá a gente treina muito mais do que isso. Isso aqui é só, né, porra, isso aqui é uma live aberta, onde tem pessoas do exército, tem pessoas comuns, tem um monte de ovelha também, e o objetivo aqui é transformar ovelhas em acontecedores. No exército NPC, na escola NPC, a gente só tem acontecedores, então o conteúdo é mais denso, é uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais pesada, digamos assim. Pesada no sentido de boa, né? Uma coisa muito mais transformadora. Mas tudo certo, se não é o teu momento ainda, uma hora vai chegar o teu momento. Enquanto isso, a gente fica aqui toda terça-feira às 22 horas, não tem nenhum problema. Como que você para de ser uma pessoa egoísta ajudando os outros? Mas por que tu quer ajudar os outros? Porque tu quer ser ajudado. Então, o princípio básico da filosofia de vida NPAC, eu melhoro a minha vida para melhorar a vida de outras pessoas. Só que para melhorar a minha vida, eu preciso que as pessoas sintam a necessidade de ser recíprocas comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar as pessoas, para que elas tenham vontade de me ajudar também, a gente possa crescer junto. Todo mundo devia estar ouvindo essa live, eu também concordo. Um dia nós vamos crescer demais, Cris. Um dia nosso exército vai crescer demais. Nós somos poucos ainda aí, ó, 180 pessoas. É incrível, eu já fui sozinho, né? Estamos em 180 aqui. Um dia nós vamos ser muito mais, tá bom? Muito mais, porque eu, você, a Luana, a Isabelle, o treinador aqui, a Alanis, todo mundo que está aqui vai conseguir dissipar essa mensagem. Eu quero que tudo isso entre em você e você possa espalhar isso para o mundo. Porque quanto mais a gente espalhar isso para o mundo, mais fortes nós vamos ser e melhor o mundo vai ser. Beleza? Encerrada a nossa live, acabou, não tem mais como compartilhar, não tem como ver, não fica salvo, só fica salvo para quem está no Manual do Acontecedor, que é onde lá a gente deixa as lives salvas para todo mundo, beleza? Se você quiser, né, acessar o Manual do Acontecedor,